Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aqui ao nosso enceramento regressivo. Então, estamos nesse passo aqui agora. Vamos focar um pouquinho melhor aqui. Recorte da projeção proximal, fizemos, formato de cunha. Recorte da projeção vestibular, formato de trapézio. Então agora, se a gente observar, nosso dente está reto, né? Olha ele lá pela borda incisal, reto na vestibular. Olha ele aqui por trás aqui também, ó. Ele tá reto. Bem reto, com os ângulos vivos. Então agora a gente vai começar a dar as convergências para esse elemento dental. Então antes disso, vamos partir aqui para o nosso macromodelo. Então esse macromodelo, ele tá com algumas divisões aí. São essas divisões que a gente vai ter que fazer no nosso enceramento para a gente conseguir dar as convergências, então dar as inclinações. Então o que que eu sei? A minha face vestibular, ela vai convergir para as faces proximais, então, ou seja, ela vai ter uma inclinação, né? Vai cair para cá e vai cair para cá, tá? Então ela vai convergir para as proximais. E tem uma convergênciazinha para cervical também, que é por conta da bossa. Então a gente vai traçar algumas linhas de orientação também para guiar as nossas convergências. O que eu fiz aqui primeiro nesse macromodelo? Eu dividi ele em 3 partes aqui na vestibular, ó, tá vendo? Então eu posso dizer que aqui é meu terço mesial, terço médio no meio e o terço distal aqui onde o ângulo está mais arredondado. Então eu tenho 3 partes. Tenho 3 partes aqui. E tracei então 2 linhas para conseguir ter essas 3 partes. Tracei aqui uma linha, tracei outra linha aqui, tá? Tracei uma linha horizontal na região da bossa, na região de maior volume desse dente, pela face vestibular. Beleza, tracei essas linhas, eu dividi ele aqui então, aí eu vou traçar alguns pontos que estão em rosa. Então, primeiro ponto aqui, onde as linhas se cruzam, na face vestibular, um ponto. Lá na borda incisal do meu dente, outro ponto. Lá na linha do colo, ou na linha cervical, outro ponto. E pela proximal, mais 2 pontos. Um próximo à borda incisal e o outro bem lá na cervical. Então, beleza. Fiz as linhas e fiz os pontos. Depois que eu fiz as linhas e fiz os pontos, então as linhas aí, no caso, elas estão em roxo, né? E os pontos estão em rosa. Aí eu vou traçar 2 formatos. Então, eu vou unir os pontos e eu vou ter 2 formatos. Então, eu vou unir o ponto. Agora, observem a linha tracejada. Eu vou unir esse ponto aqui da vestibular, que está de encontro com a linha vertical e com a linha horizontal que eu fiz. Então, onde elas se cruzam tem um ponto. Eu vou unir esse ponto até o ponto lá da borda incisal e até o ponto da minha proximal, tá? Então eu vou ter um desenho aqui, observem a linha pontilhada, ó, subindo dessas 2 linhas que eu fiz aqui, ó, onde elas se cruzam. Um ponto ele sobe a linha pontilhada até o ponto da borda incisal. Depois ele vem aqui, ó, contorna até esse ponto e depois a gente liga esse ponto aqui da vestibular com o ponto lá da proximal. Tá vendo? Então eu vou ter mais ou menos um formato de gota aqui, ó. Se eu unir esses pontos, eu vou ter como se fosse um formato de gota. Essa, então, é uma das nossas convergências. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, o estilete e vai fazer esse corte. Então eu uni todos os pontos rosa com a linha pontilhada e demarquei aqui dentro, ó. Tá vendo? Ó. De dentro para fora, de dentro do dente para fora,
de dentro do dente para fora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu estilete de dentro do dente, tá? Vou virar de ponta cabeça aqui agora que facilita o corte. Ó, de dentro do meu dente, pegando lá no ponto onde está a borda incisal, até o ponto lá onde elas se cruzam e vou até o ponto aqui da minha face proximal, ó. Então, eu vou pegar e vou tirar toda essa região aqui, ó, toda essa extensão no meu dente, eu vou estar removendo, ó. Então, daqui do ponto da borda incisal até o ponto lá onde as linhas se cruzam e até aqui na proximal, então toda essa região aqui, ó, eu vou desgastar um pouquinho o gesso aqui para vocês verem, ó. Então toda essa região aqui eu vou tirar, ó. Eu vou tirar aqui um pouquinho da tinta aqui agora para vocês verem qual que é a região aqui que a gente vai tirar. Olhem lá. Então toda a região que não está pintada agora seria a região que eu teria que remover, tá? Então, ó, formato de gota certinho ali a gente consegue observar, ó, até lá em cima. Então é toda essa região aqui, ó, que vai ser eliminada até aqui o pontinho, ó, certo? Então é um corte expulsivo, ele tá de dentro do meu dente para fora, tá? Para dar qual inclinação? Para dar essa inclinação aqui, ó, da minha face vestibular. Ó. Aqui, ó. Então aqui essa inclinação, ó, é essa inclinação aqui que a gente vai dar. Beleza? Então, um corte de dentro do meu dente para fora vai dar um corte expulsivo. E o outro, a outra convergência que a gente vai dar. Então, de novo, ponto aqui, onde as linhas se cruzam na vestibular. Um ponto agora lá embaixo, bem na linha cervical. E o outro ponto bem aqui na linha cervical pela proximal também, tá? Esse ponto, se ele sumir no desenho, a gente refaz ele, tá? Mas a intenção é tentar preservar ele. E aí, então, eu vou pegar novamente esses pontos e vou traçar, uni-los, né? Através aqui da canetinha preta. Então, unir aqui da vestibular, da linha da bossa até lá na cervical. Unir aqui da linha da bossa até lá no ponto da borda incisal. E vou unir aqui da cervical até cervical. Depois eu vou unir os dois pontos aqui da proximal. Então eu vou ter um outro desenho diferente da gota que eu tinha aqui em cima. Então, ó, daqui até aqui em cima, desse ponto até esse ponto, da cervical aqui por vestibular até a cervical lá por proximal, e aí depois eu uno esses dois pontos, tá? Então eu tenho uma outra região aqui dentro, que eu vou fazer outro corte. Esse corte, ao invés dele ser expulsivo, ele vai ser um corte retentivo, ou seja, eu vou estar realçando um pouco da convergência para a cervical. Então agora um corte de fora do meu dente em direção ao terço médio lá dele, tá? Então vai ser de fora para dentro, ó, de fora para dentro do meu dente, até aqui, e aí depois eu venho cortando até aqui embaixo, tá? É muito importante a gente preservar as linhas, tá? E tentar preservar aqui essa região do terço médio do meu dente também. Essa região é a região do meu dente que vai ser plana. Ó. Esse macromodelo, ele tá até sem tanta convergência, ele não tem muita convergência. Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai reproduzir essas linhas aqui na minha cera, no meu enceramento regressivo. Lembrando, então vejam bem, a gente vai fazer um corte expulsivo aqui desse lado e um corte retentivo aqui. Então primeiro de dentro para fora e depois de fora para dentro, tá? Eu vou fazer isso na porção mesial, na porção distal, por vestibular
E a mesma coisa eu vou fazer por palatina. Eu vou realçar aqui a convergência da minha proximal em direção aqui à face palatina, tanto na mesial como na distal, tá? Aqui, como a gente tem a presença da crista marginal, a hora que a gente for cortar a cera, ao invés da gente fazer assim um corte bem reto, de dentro para fora, a gente corta e sobe um pouquinho com o estilete para deixar assim essa ondulação aqui, ó, tá? Da crista marginal. Senão a gente acaba tirando ela. Tá? Então esse detalhezinho da palatina aí que muda um pouquinho. A gente faz a mesma convergência aqui, né? Então, de dentro para fora, para a gente deixar essa parte um pouco mais expulsiva, mas a gente cava aqui um pouquinho para deixar a crista marginal um pouquinho mais evidente. Beleza? Então eu vou passar aqui as linhas para o meu enceramento e vocês acompanhem aí. Então eu vou traçar aqui a primeira linha da bossa. Então observem lá, fiz as linhas, linha da bossa, horizontal, e as duas linhas verticais aí dividindo, então é em 3 partes esse meu dente. Agora vamos para os pontos. Então tracei as linhas, agora eu vou para os pontos. Ponto, então a gente vai ter aqui onde as linhas se cruzam, vai ser um ponto. Na borda incisal, vai ser mais um ponto. Vamos dividir essa face proximal aqui como se fossem duas, né? Por que em duas? Porque eu tô trabalhando primeiro na região que compreende aqui a parte vestibular, né? Ó, se eu olhar aqui por proximal, eu posso dividir em metade do meu dente aqui vestibular e metade palatina. Então eu vou trabalhar as convergências aqui dessa parte primeiro da vestibular. Depois a gente trabalha a parte palatina. Então beleza, fiz o ponto, então um ponto onde as linhas se cruzam. Ponto na borda incisal. E agora vem aqui pela proximal, aqui vai ter um ponto também, próximo da borda incisal. O outro ponto vai ser bem lá no pezinho da cervical. Que ponto que tá faltando? Então tá faltando um ponto aqui, ó. Bem na cervical por vestibular. Então, um ponto. Deixa eu focar aqui melhor. Um ponto aqui onde as linhas se cruzam, na bossa. Um ponto lá na cervical por vestibular. Um ponto na borda incisal e um ponto na proximal bem próximo da incisal e o outro ponto na proximal lá pela cervical. Então agora eu vou fazer as outras linhas de orientação, eu vou unir esses pontos. Então o ponto que está na vestibular até lá em cima, ó, ele já está basicamente traçado ali por conta da linha, né? Eu só realcei ali um pouco. Agora eu vou unir esse da vestibular com o lado proximal. E aí depois eu termino de unir aqui em cima. Pronto. Olhem lá. Então aqui eu tenho uma convergência, uma inclinação de dentro para fora. Então eu vou nesse sentido aqui com o meu estilete.
de dentro para fora. Ó, automaticamente já tá me dando aqui, ó, a outra região que eu preciso. Então essa região aqui vai ser de fora para dentro. Exatamente igual estava aqui no meu macro modelo. E agora eu vou partir para essas convergências. Então, primeiro, de dentro para fora. Olhem lá a inclinação, ó. E agora o outro corte já está aqui, ó, de fora para dentro. Observe, então, só pela face vestibular. Um lado ele já está um pouquinho mais inclinado, um pouquinho mais arredondado, com a convergência um pouquinho mais acentuada. E o outro lado, né, o lado esquerdo aqui, nem tanto, ele está bem reto, bem plano ainda. E olhando pela borda incisal, a gente consegue observar bem certinho a inclinação. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer isso desse lado, pela vestibular, e depois pela palatina. Então vamos lá. Pela palatina aqui eu já vou aproveitar e vou marcar. Tô seguindo ali a mesma linha da vestibular, tá? Muito bem. Então aqui do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a união desses pontos aqui, numa forma um pouco mais rápida agora. Então ali lá, de uma forma um pouquinho mais rápida agora, eu tenho aquele mesmo formato de gota aqui em cima, ó, que eu vou tirar de dentro para fora. E a outra região aqui de fora para dentro. Então mesmo cortando, olhem como eu preservou as linhas ali, ó. As linhas de orientação ainda estão ali. Então olhem aqui agora para o vestibular, por incisal. A gente tem ali as inclinações. Olha a diferença da palatina, que está sem as inclinações ainda que nós vamos fazer, para vestibular. Então agora a gente vai começando a trabalhar. É óbvio que depois falta lapidar ele, arredondar ele bonitinho, tirar as marcações, né? Fazer alguns detalhes de textura e tudo mais. Caprichar um pouquinho mais na anatomia. Mas agora aqui por trás a gente faz a mesma coisa. Agora o segredinho aqui da palatina, ó, vou mostrar para vocês. Então eu faço a união ali, né? Mas ao invés de remover tudo, eu venho aqui de dentro para fora, ó, faço uma leve voltinha aqui, ó, para já ficar mais ou menos a região ali da crista.
Então vamos lá, pro outro lado agora de novo. Vou tirar aqui um pouquinho e levantar o estilete na hora que eu for sair. Pra já deixar com uma característica ali para eu saber que ali vai ser a crista marginal. E agora aqui, a outra convergência, aquele corte de fora para dentro, né, acentuando um pouquinho mais a convergência. Então, olhem, eu cortei, mas a linha ali tá mantida, ó. Agora sim eu tô estreitando um pouco mais essa palatina aqui, ó. Pronto. Então observem aqui no macromodelo, ó. Olhem como a palatina é mais estreita. Agora eu tô com a minha palatina mais estreita. Vestibular proximal, vamos ver. Beleza. E vestibular. Então observem, o meu dente, eu convergi até, ó, ficou bem convergido ali, né? Tá bem ampla a incisal comparado com a cervical, né? Então o formato de chave de fenda ficou um pouco acentuado. Não tem problema. A hora que eu for lapidar esse dente, aí eu posso consertar esses detalhes, tá? Então agora aqui para finalizar essa etapa, o que a gente faz? A gente alisa um pouquinho melhor aqui o dente, né? Deixa ele um pouquinho mais lisinho, observa a inclinação, tenta tirar algum degrau que tenha na cera. Posso até ajustar um pouquinho essas linhas aqui, né? Por que ela não sumiu? Porque acabei marcando um pouquinho profundo, né? O meu corte ele acabou não chegando até onde eu marquei lá com o Lecron. E aí não tem problema. Da frente eu já posso remover essas linhas também. Então estou fazendo isso daqui para vocês já observarem a diferença antes mesmo da gente lapidar o dente, da gente dar alguns detalhes anatômicos para ele arredondar um pouquinho melhor os ângulos, né? Trabalhar às vezes um pouquinho melhor a convergência. Então esse é um dente que a gente está criando. Ele não tem um padrão correto para ficar. Como a gente está criando, a gente tem liberdade para deixar ele um pouquinho mais com formato de chave de fenda, um pouquinho mais convergente para cervical, né? Mas dentro das características anatômicas dele. Então, se ele estiver dentro das características anatômicas, não tem problema ele ficar um pouquinho menor, um pouquinho mais largo, tá? Eu só gosto de deixar a coroa um pouquinho maior do que o tamanho natural do dente, um pouquinho não, né? Bem maior do que um tamanho natural, porque a intenção aqui é a gente estudar os detalhes anatômicos, né? Então nada melhor do que a gente fazer esses detalhes um pouco maiores, um pouco mais evidentes. Então esse passo aqui foi feito depois do recorte da vestibular, né? Então depois do recorte da vestibular, a gente tem as inclinações e as convergências. Então olha lá, ó. Minha face vestibular está convergindo para as proximais, ela está convergindo para a cervical. Eu tenho um formato de cunha. A minha face palatina também, tá? Então as proximais aqui estão convergindo um pouco mais acentuadamente para a palatina. E aqui eu já consigo observar alguns detalhes anatômicos. O cíngulo, então, vai ser aqui. Eu vou arredondar um pouco mais essa região. As minhas cristas marginais, então, elas já estão aqui, ó, presentes. Crista marginal, crista marginal. A fossa vai ficar aqui no meio, né? Aqui eu já posso até pensar em desenhar aqui a direção que a minha fossa vai tomar. A minha borda incisal está aqui. E depois a gente pode pensar em trabalhar aqui com sulcos, né? Evidenciar um pouquinho os lóbulos de desenvolvimento. Trabalhar depois um pouquinho mais os ângulos, né? Para deixar do jeito que a gente quer. Ah, lembrando, um pouquinho mais arredondado, se quiser deixar esse ângulo, esse daqui vai ter que ser um pouco mais, né? Então, se o mesial for arredondado, o distal é mais arredondado.
Beleza? Então agora só tá faltando a gente lapidar nosso dentinho.